Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do Eu, Você e a Bíblia. Eu estou por aqui te aguardando. Entrei um pouquinho atrasado hoje, mas estamos na área e estou te aguardando você chegar por aqui para a gente dar início. Nós estamos no capítulo 14 de Marcos. Ontem nós vimos dos versículos 1 até o verso 11. Hoje nós vamos dar uma olhada a partir do verso 12 até o verso 31. Então estou esperando você chegar. Vou registrar aqui Marcos 14, 12 até o 31. Vamos lá, vou deixar fixado aqui e estou por aqui aguardando você chegar para a gente poder começar. Olá, Janaíne, bem-vinda. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Vamos aguardando o pessoal entrar, chegar por aqui, para a gente poder dar início ou continuidade, né, à nossa live de hoje. Levando adiante aí o Evangelho de Marcos. Olá, Carmen Silvia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente mais um dia dessa semana. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos desfrutando, né, já de um calor na primavera que está mostrando para gente que o verão vai ser detonante. Graças a Deus. Olá, Arlindo, bem-vindo. Olá, Osvaldo, bem-vindo também. Olá, Maristela, muito bom ter vocês por aqui. Olá, Toninho. Bem-vindo, meu querido. Olá, Eloá. Vamos lá. Olá, Marcos Miraca. Pessoal lá de João Pessoa chegando. Eu vou dar uns minutinhos a mais, ok? Hoje, porque eu entrei um pouquinho atrasado. Então, também não vou dar muito minuto a mais, não, porque o pessoal tinha que estar por aqui já, né? Fala, Ian. Beleza? Muito bom ter você por aqui com a gente. Estou aqui aguardando a chegada do pessoal para a gente dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. E aproveitando para lembrar para você, amanhã é a nossa última live dessa semana. Então, a live de amanhã é uma live de perguntas e respostas, ok? Daquilo que nós estivemos conversando ao longo dessa semana no Evangelho de Marcos. Então você pode trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, ou algum texto que você queira que eu retome, aprofunde um pouco mais, e amanhã a gente vai ter a live acontecendo nesse formato, ok? Então não se esqueça de que amanhã a sua interação é absolutamente primordial para que a live aconteça. Olá, Ilse e Saulo, bem-vindos. Olá, Icleia, que bom que você está aqui com a gente de novo. É muito bom, viu, Icleia, quando você aparece. Beijo para você e para toda a família aí. Olá, Viviane, tudo bem? Bem-vinda. Ok, vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo nosso encontro desse final de tarde, início de noite do Eu e Você e a Bíblia. É muito bom ter cada pessoa aqui conosco, aqueles que ainda vão estar chegando também. Nós pedimos que o Senhor esteja, Pai amado, revelando do teu coração ao nosso coração através da tua palavra, por intermédio da sabedoria e da revelação do teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem um compromisso firmado de aliança com Jesus e através desse compromisso nós estamos seguros na realidade do teu amor, ó Deus, e do teu cuidado para com cada um de nós. Em nome de Jesus nós te amém. Ok, vamos lá. Olá, Cristina. Boa noite. Muito bom ter você conosco aqui. Muito bem, então Marcos, hoje nós vamos ver a partir do versículo 12, eu vou ir com vocês até o verso 31, que é todo o contexto dentro do Evangelho de Marcos, da última ceia do Senhor, ok? Nós estamos entrando aqui na reta final do testemunho
a respeito da vida de Jesus. Estamos entrando na reta final do seu ministério, quando ele vai então encarar a realidade da cruz e depois experimentar o poder da ressurreição, ok? Então vamos lá, eu vou ler a primeira parte do texto que vai até ao verso 26, ok? Então diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com seus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12, e quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Muito bem, esse é o texto que nós vamos estar comentando hoje. Deixa eu ver aqui quem entrou depois que eu já estava lendo o texto, para eu dar um alô. Olá, Antônia, bem-vinda. Olá, Gustavo, muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Célia. Célia também chegando aqui diretamente lá de João Pessoa. Muito bom ter você aqui com a gente, Célia. Ok, vamos lá então. Jesus, o texto nos diz aqui então que Jesus, ele vai participar da última ceia com seus seguidores, com seus discípulos, e dentro desse contexto da ceia é anunciado então a perspectiva da traição que ele iria sofrer, não apenas a traição de Judas, mas também a própria negação de Pedro e o abandono de todos os demais seguidores, ok? Então, dentro desse contexto onde Jesus está estabelecendo a realidade da nova aliança, nós temos essa experiência, ok, com a negação, com a traição presente na vida de Jesus. Eu gostaria de comentar algumas coisas então com vocês no que diz respeito a esse texto e alguns ensinos dele para a gente, ok? Enquanto isso, eu saúdo aí a Sônia Chiurco com o Zé Chiurco, que acabaram de entrar. Os discípulos abordam Jesus, aqui nessa versão, na versão de Marcos, são eles que chegam até Jesus e perguntam para ele onde é que ele queria que lhe preparassem a Páscoa. E aí Jesus dá uma descrição detalhada do que é que eles deveriam fazer
ele envia 2 dos seus discípulos à cidade, e ele diz para esses discípulos que eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro, eles deveriam seguir esse homem. Quando o homem chegasse numa casa, Jesus descreve a casa, falando que a casa era ampla, mobiliada, tinha um amplo cenáculo, e aí os discípulos deveriam perguntar para o dono daquela casa onde é que estava o cenáculo, né, para que os preparativos que o Senhor precisava fazer para a ceia pudessem ser realizados, pudessem ser feito, né? Onde está a minha sala de jantar? Onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? Essa é a pergunta que Jesus diz para eles fazerem para o dono da casa, e aí ele diz: e aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Nós vemos uma experiência semelhante a essa ocorrendo no capítulo 11, quando Jesus ele chega em Jerusalém, ele manda 2 discípulos irem buscar um jumentinho, e ele descreve exatamente aonde é que o jumentinho estaria, o que iria acontecer, como as pessoas deveriam lidar com isso, como os discípulos deveriam lidar com isso. Geralmente, textos assim faz com que imediatamente a nossa mente se volte para o fato, para a realidade de que Jesus é Deus, e porque ele é Deus, então ele sabe dessas coisas todas. Mas isso não faz sentido, nós não podemos interpretar isso dessa maneira, pelo menos essa é a minha perspectiva, diante daquilo que os evangelhos nos apresentam, porque nós vamos ver muitas outras circunstâncias, muitas outras situações, Jesus demonstrando que o poder pessoal dele, de Deus, realmente estava confinado nele, não estava sendo usado por ele, ok? Então, o que acontece aqui? Como é que Jesus sabe a respeito dessas coisas? Ele sabe porque, mais uma vez, eu vou insistir com isso, porque ele está vivendo como um ser humano, foi criado para viver, ok? Todos nós, seres humanos, somos criados para vivermos assim como Jesus, como um ser humano, viveu, em íntima conexão com o Pai, através da presença do Espírito Santo de Deus vivendo e habitando em nós. E se não tivesse havido a rebelião, se não tivesse havido a queda, se o pecado não tivesse dominado, ok, o nosso mundo e a nossa vida, essa conexão íntima que Jesus tem com o Pai enquanto um ser humano, vivendo como um ser humano, todos nós também teríamos. Então, o que está acontecendo aqui com Jesus é que Jesus tem esse discernimento dessas coisas, porque o Espírito Santo de Deus revela isso para Jesus. Então, Jesus ele tem uma palavra aqui profética, ok? Então, ele descreve coisas que estão à frente, que ele conhece, porque ele tem esse discernimento que o Espírito traz para ele, mostrando a ele essas realidades todas. Então ele é capaz de descrever com o máximo detalhes todas essas perspectivas, e o Espírito Santo de Deus que vive em Jesus está vivendo hoje em mim e em você. Então experiências assim são realidades que nós também podemos viver, ok? Que nós também deveríamos viver. Mas nós, ao contrário de Jesus, enquanto encarnado aqui, vivendo aqui, nós vivemos por demais distraídos, nós temos a nossa mente dividida ainda entre muitas coisas, ok? Que nos preocupam, muitas coisas que geram ansiedade no nosso coração, e Jesus ele tinha um domínio total da mente e da vida dele em relação à entrega para o Pai, a vontade do Pai. Ele tinha uma comunhão que era 100% ativada no relacionamento dele com o Pai por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus tinha essa percepção. Mas a coisa mais importante que eu quero destacar para a gente aqui é uma lição que eu já dei alguns capítulos atrás, falando a respeito dessa mesma perspectiva, né? Quando Jesus multiplica os pães, e também quando Jesus ele manda pegar o jumentinho. Veja, Jesus não tem essas coisas, ok? Mas Jesus tem acesso a elas. Jesus não tinha uma quantidade infinita de pães e peixes, mas Jesus ele sabia ter acesso aos pães e aos peixes que ele entendia que eram necessários estarem disponíveis
para as pessoas naquele momento, para que elas pudessem comer. Jesus, ele não tinha um jumentinho próprio, mas ele sabia como ter acesso a um jumento quando ele precisasse. Jesus não tinha uma grande casa com um grande cenáculo para ele poder cear nele, no nome dele, mas ele sabia como acessar isso. Isso tem a ver com acessos do reino, ok? Nós somos filhos e filhas do rei, nós do nosso Pai Celestial, nós somos servos do Rei Jesus. Jesus nos ensina a viver a nossa vida como seres humanos, e o que ele nos ensina é que nós deveríamos saber ter acesso na hora que nós necessitamos, daquilo que nós necessitamos para a promoção do reino de Deus. Quando a gente aprende a viver assim, nós nos libertamos da preocupação, nos libertamos da ansiedade, nos libertamos do desejo de termos, da necessidade de termos controle, ok, sobre as coisas, porque nós estamos completamente confiantes na mão provedora do Pai, de que o Pai vai fornecer para a gente aquilo que nós precisarmos no momento certo da nossa vida para o testemunho do seu reino e para a expansão da realidade do seu reino. Então veja que esse homem a quem Jesus manda os discípulos, com quem Jesus manda os discípulos conversar, ele conhece Jesus, ele é um seguidor de Jesus, ele é um discípulo de Jesus. Por que eu digo isso? Ele diz assim, no verso 14, segui e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber. Veja, o mestre deseja saber. Então esse homem conhecia Jesus. Como é que eles chegam lá e dizem o mestre deseja saber e ele não saberia de quem que é que eles estão falando, se ele não conhecesse Jesus? Então, Jesus tinha muitos seguidores, Jesus tinha muitos discípulos, Jesus tinha alguns discípulos que andavam com ele de vez em quando. Jesus tinha um grupo de discípulos que andava com ele o tempo todo, mas Jesus tinha muitos outros discípulos que não andavam com ele o tempo todo, mas que criam nele, ok? Que eram submissos a ele, submissos ao governo dele, submissos à direção dele, que o reconheciam como mestre de suas vidas, como senhor de suas vidas. Então, esse texto me ensina duas coisas, essa primeira parte. Primeiro, que como um seguidor de Jesus, ok? Que eu preciso saber que todas as coisas que eu possuo, todas as coisas que eu tenho, são coisas que estão disponíveis ao reino de Deus. Jesus pode precisar de qualquer uma delas e Jesus pode querer acessar qualquer uma dessas coisas e usar qualquer uma dessas coisas que eu tenho. Ok? Isso inclui a minha casa, isso inclui as roupas que eu tenho, isso inclui o carro que eu tenho, porque eu sou um seguidor de Jesus. Eu o reconheço como mestre da minha vida. E se você se diz um seguidor de Jesus e reconhece Jesus como mestre da sua vida, você precisa saber que Jesus não tem nenhum problema com absolutamente nada que nós possamos ter materialmente, que nós possamos possuir, mas você também precisa saber que nenhuma dessas coisas que nós temos são absolutamente nossas. Elas são coisas que estão à nossa disposição, que nós podemos ter, que nós podemos usufruir, mas nós precisamos entender que Jesus pode requerer qualquer uma dessas coisas. Jesus pode requerer, por exemplo, a sua casa para que um missionário passe uma temporada descansando por aqui. Jesus pode requerer o seu carro para levar uma pessoa enferma para algum lugar, ok? Jesus pode requerer que você pegue uma quantidade de roupas do seu guarda-roupa e que você doe para pessoas que não têm a roupa. E aí você sabe, mas como Jesus vai fazer isso? Da mesma forma que ele fez aqui, ok? Hoje Jesus vive em mim, ele vive em você se você crer nele, a presença dele está na sua vida, na minha vida, por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma ideia, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, então ele fala com a gente. Ele fala com a gente. E geralmente as ordens de Jesus são essas ordens fora do padrão, essas ordens desconfortáveis, ok? Então, essa é a primeira coisa a primeira lição que eu tiro aqui, certo? Que como um seguidor de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, então os recursos que nós temos na nossa mão são recursos que precisam estar disponíveis para Jesus a qualquer momento. Jesus pode requerê-los, Jesus pode querer usá-los, ok? Para a promoção do seu reino. A segunda lição que eu quero tirar para a gente aqui dessa primeira parte do texto é que
Assim como Jesus acessou essas realidades do reino, nós também, como seus seguidores, precisamos aprender a acessar aquilo que nós precisamos para a nossa vida enquanto nós vivemos dentro da realidade do reino de Deus. Ao contrário daquilo que nós, dentro da nossa sociedade, somos ensinados, ok? E eu vou falar algo aqui que eu tenho certeza que para muitos de vocês vai soar como imprudência, para muitos de vocês vai soar como loucura, mas o fato é que a nossa sociedade ensina que nós temos que garantir o nosso futuro, que nós temos que ter o controle sobre todas as coisas que nós possuímos, que nós precisamos saber guardar para hoje, porque quando nós formos velhos, como é que vai ser a nossa vida? Mas Jesus, nesse texto e em muitos outros textos, me ensina outra coisa. Ele me ensina que, assim como, citando um texto de Mateus capítulo 6, que eu não preciso andar ansioso de coisa alguma, porque o Pai cuida das flores do campo, o Pai cuida dos pássaros, então ele sabe daquilo que nós necessitamos e ele sabe que nós precisamos de comer, nós precisamos de um lugar para dormir, nós precisamos de roupas. Ele diz, nós não precisamos gastar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa preocupação com nada disso. Jesus diz que não precisamos, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero aprender a viver assim. Nos meus 2 últimos anos, essa tem sido a grande lição do reino que eu estou tentando aprender. Ok? Como eu posso ter acesso ao reino de Deus, as coisas do reino, como eu posso acessar aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso, ao invés de eu ficar guardando, ao invés de eu ficar tendo, ao invés de eu ficar me desgastando com a preocupação de que eu não posso perder, de que eu não posso dar, eu não posso doar, porque eu posso ficar sem, como é que vai ser então? Ok, a nossa sociedade nos ensina que é assim que a gente deve viver, e muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, talvez alguns de vocês aqui, entendam que é assim que a gente tem que viver, mas eu quero dizer para você que essa não é a agenda do reino. Como você vai lidar com isso é um problema seu, ok? Não é um problema meu. Mas eu quero falar para você qual é o meu problema. O meu problema é, eu quero lidar com essas coisas do jeito que Jesus lida, eu sou um seguidor dele, eu quero o máximo que for possível viver a minha vida pensando como ele pensa, falando como ele faz e fazendo as coisas como ele faz. Então Jesus diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, mas ele tem um grande cenáculo para fazer a ceia dele. Você percebe? Ele não tem onde reclinar a cabeça, mas ele tem um jumento na hora que ele quer o jumento. Então, como eu acesso às coisas do reino que eu preciso para a manifestação do reino, para viver a leveza e a simplicidade do reino de Deus? Esse é o grande desafio. Ok? Esse é o grande desafio. Então essas são as 2 primeiras lições que eu queria deixar para a gente aqui, desse texto, essa noite. Eu vou pontuar novamente. A primeira é que nós podemos ter coisas, Jesus não tem nenhum problema com isso, mas nós temos que saber que tudo que nós temos, ele pode requerer em algum momento para ser usado para a extensão do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para o serviço do reino de Deus. A segunda questão é que nós precisamos aprender como acessar os recursos do reino de Deus, ao invés de nós acharmos que nós temos que nos esforçar para acumular coisas, ok? Para garantir a nossa vida. Ao invés da gente se esforçar para isso, a gente precisa aprender eu vou usar a mesma palavra, ok? Mas entre aspas, a gente precisa aprender, se esforçar para uma vida de intimidade tal com Deus, que a gente saiba acessar aquilo que nós precisamos quando de fato for necessário. E o texto diz que os discípulos vão e que eles encontram tudo do jeito que Jesus havia profetizado para eles, e eles preparam um lugar, e aí eles vão então para a ceia, e eles estão ali ceiando, e aí naquele momento de intimidade, veja, a ceia que Jesus está participando, Jesus ele se encarnou, ok? Ele viveu no nosso mundo como um ser humano dentro de um período específico da história, num lugar geográfico específico, com uma nacionalidade e uma cultura específica. Ou seja, Jesus é o Deus eterno que se fez um ser humano na pessoa de um judeu da Palestina do primeiro século.
Então Jesus ele está reunido ali com os seus discípulos para celebrarem juntos a ceia da Páscoa. O que era a Páscoa para o judeu? A Páscoa para o judeu era um momento de celebração onde eles se lembravam da redenção que Deus trouxe à nação de Israel quando ela estava escrava do Egito. Então eles comiam a Páscoa juntos para celebrarem, para relembrar e celebrarem esse grande feito de redenção de Deus na história de Israel. E ali então eles partiam um cordeiro, porque lá no Egito, quando eles estavam no Egito, Deus mandou matar um cordeiro para a família, e se a família fosse pequena, juntar os vizinhos também. Eles iriam comer juntos aquele cordeiro, eles iam usar o sangue daquele cordeiro para passar no umbral das portas, para o anjo da morte passar e saber que ali a redenção havia sido celebrada. Eles iriam participar daquele jantar já vestidos, com sandálias calçadas, com as malas prontas. Eles iriam também comer ervas amargas enquanto eles estavam ali, pão sem fermento, porque todo aquele contexto falava de uma redenção imediata, de uma redenção que iria acontecer não muito tempo depois, mas que iria acontecer imediatamente. E Jesus ele está dentro desse contexto então com eles. Então o que eu quero que você entenda é que a Páscoa era uma celebração, um jantar, uma festividade de família e de amigos íntimos. Esse é o contexto que Jesus está aqui. Ele está com os seus amigos íntimos, ele está com a sua família, o seu grupo de discípulos. Muitos olham para esse texto e pensam apenas no grupo dos 12, mas eu acredito que Jesus não estava apenas com os 12 nesse momento. Ele devia estar com outros discípulos, com mais discípulos, além dos 12. E eu vou explicar para você o porquê que eu creio nisso. Porque Jesus diz assim, o texto diz assim, verso 18, enquanto estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo, que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam, é certo que não serei eu. Mas veja a resposta que Jesus dá. Mas asseverou-lhes Jesus, é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. Então esse verso 19, que diz assim, é um dos 12, mostra para mim que havia mais do que os 12 ali. Senão não tem sentido ele dizer é um dos 12. Se ele está dizendo é um dos 12, é porque os 12 eram aqueles que eram mais próximos dele e tinham aqueles demais discípulos que também andavam com eles. Lucas capítulo 10 fala de Jesus enviar os 72. Aqui era um grande espaçoso cenáculo. Então não era um grande espaçoso cenáculo, geralmente cabiam até 120, 150 pessoas. Veja, lá no Pentecostes, quando o Espírito é derramado, eles estão num cenáculo que cabiam 120 pessoas. Vamos colocar que esse fosse um grande cenáculo, mas não tão grande. Um cenáculo não tão grande caberia entre 40 a 50 pessoas. Então eu acho que Jesus aqui não estava apenas com os 12. Os 12 talvez estivessem sentados mais próximo dele e o restante sentado mais distribuídos dentro do cenáculo. O fato é que Jesus diz que um dos seus discípulos vai traí-lo. E todos eles ficam consternados dizendo, eu não farei isso. E aí Jesus faz essa afirmação, vai ser um dos 12. Quando ele diz que vai ser um dos 12, ele está mostrando para a gente que a traição que ele iria sofrer seria por parte daqueles que eram mais íntimos dele. E Jesus está ali, com todos eles, comendo, ceando. Jesus está ceando com aquele que iria traí-lo. Jesus está tendo um momento de intimidade com aquele que iria traí-lo. E aqui eu quero trazer já mais uma lição para a gente, ok? Nós muitas vezes temos dificuldades de nos relacionarmos com algumas pessoas porque elas nos feriram, porque elas nos traíram, porque elas nos decepcionaram. Mas Jesus me ensina aqui, nos ensina aqui, que eu não devo carregar sobre mim a falha do outro. Você entende isso? Muitas vezes nós estamos feridos, nós estamos amargurados, porque alguém de fato nos traiu. Judas iria trair de fato Jesus, mas
o que nos deixa magoados, o que nos deixa ferido, não é o fato da traição, mas é o fato que nós acolhemos o que aquela pessoa fez contra nós. Nós ficamos mal, indignados com ela. Jesus aqui, ele faz essa revelação, mas você vai perceber que Jesus, ele está ali, nesse momento de intimidade com eles. Veja, só tem duas possibilidades. Ou Jesus está vivendo esse momento de uma forma hipócrita, com aqueles discípulos, ou ele realmente está demonstrando ali toda a sua transparência, todo o seu amor para com eles, apesar de saber que um deles iria traí-lo. Outra coisa, eu penso que Jesus, até esse momento, ele não sabia qual discípulo era. É revelado para ele, nesse momento, quem é o discípulo que vai traí-lo. Nós lemos a Bíblia daqui para lá e nós sabemos que era Judas, mas Jesus, ele recebe uma palavra de conhecimento, ele recebe um sinal que demonstra quem é que vai traí-lo. Nos outros evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, nos é dito que Jesus afirma que aquele que come com ele, que mete com ele a mão no mesmo prato. E logo que ele fala isso, Judas come do mesmo prato que Jesus. E aí o texto nos diz que nesse momento um espírito maligno, um espírito de Satanás, do adversário, toma conta de Judas. E Judas sai para traí-lo. Você precisa ler essa narrativa nos outros sinóticos para você ter esses detalhes, ok? Mas o que eu quero destacar aqui é que a traição, na maioria das vezes, acontece no contexto da intimidade. Não é verdade? Veja, o que nos fere, o que nos machuca com relação a pessoas nos traírem, é justamente o fato de que aqueles que nos traem são pessoas do nosso convívio, da nossa intimidade. Você não vai se sentir chateado se você é traído por uma pessoa que não gosta de você, que é seu inimigo. Você já está esperando isso, mas quando você é traído por alguém que está próximo a você, que anda com você, que caminha com você, que tem intimidade com você, isso é profundamente decepcionante. Por isso, um exemplo claro disso para nós, que as escrituras nos dão e que a experiência também nos mostra, é a traição de um cônjuge. Por isso que a traição de um cônjuge é o pior tipo de traição que existe, porque você está vivendo com aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você está se doando por ela, ela está se doando por você, você vive com ela tantos anos e de repente essa pessoa te trai. Por que é tão doído a traição de um cônjuge? Porque é a pessoa mais íntima que nós temos. Mas ainda assim, o que eu quero dizer para você, nesse ponto, no que diz respeito àquilo que Jesus fala aqui, é que nós não precisamos carregar o peso da traição dos outros sobre nós. Jesus não carregou o peso da traição de Judas sobre ele. Jesus não carregou o peso da negação de Pedro e da fuga dos seus discípulos sobre ele. Jesus tinha consciência que todas essas coisas iriam acontecer e, como eu disse, ele as acolheu. Jesus não está sendo hipócrita. Ele não está fingindo. Essas coisas o machucaram, o feriram, mas Jesus não deu lugar a elas na sua vida. Ele não ficou carregando o rancor, a amargura com aquilo que iria acontecer com ele ou com aquilo que aconteceu com ele. Mas aí talvez você diga assim, Ricardo, mas quer dizer então que a pessoa me trai, a pessoa me fere, a pessoa erra comigo e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Quem age assim vai colher consequências. Você não precisa carregar as consequências, ok? Porque a pessoa vai colher as consequências. Veja, Jesus deixa isso claro. Olha o verso 21, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. Então Jesus está mostrando aqui que haveria uma consequência muito séria para aquela pessoa que viesse a trair o Filho do Homem.
fosse ela quem fosse. Esse é um outro ponto que muitas e muitas vezes a gente tem uma noção, na minha opinião, uma noção equivocada. A gente tem, porque foi Judas, a gente tem a tendência de achar que Judas, Deus predeterminou que Judas traísse Jesus. Eu não acredito que isso foi assim. O que está predeterminado era que alguém iria trair Jesus. Não necessariamente Judas ia trair Jesus, mas alguém ia trair Jesus. Alguém seria o filho da traição. Isso, nos evangelhos, na minha opinião, é claro quando a gente percebe que Jesus diz que ele vai ser traído e os discípulos, um a um, começam a perguntar para ele, isso, se não me engano, está no Evangelho de João, eles começam a perguntar para ele, serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Ou então, em outras palavras, todos eles tinham a consciência de que havia a potencialidade de qualquer um deles poder trair Jesus. Na versão de Marcos, isso acontece de uma maneira diferente, todos eles afirmam que não farão isso. Se todos afirmam que não farão isso, significa que o próprio Judas afirmou que não faria. Embora Judas já estivesse mentindo, porque no capítulo 14 nos é dito que Judas toma a decisão de trair Jesus, no verso 10, depois disso Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de entregar Jesus. Então Judas já tinha definido no coração dele de que ele iria entregar Jesus. Mas o que eu estou tentando mostrar para você aqui é que potencialmente qualquer um deles poderia ter feito isso. Judas foi o filho da traição, mas poderia ter sido qualquer outro. E há uma consequência. Veja, a Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. A graça de Deus pode reverter muitas das situações que nós semeamos, ok? E que poderia ser acarretar em maldição, e isso pode ser revertido pela graça de Deus na nossa vida, mas nós também temos que entender que em muitas circunstâncias, nós vamos ter que lidar com aquilo que nós escolhemos, nós vamos ter que lidar com aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. E dentro desse contexto, então, da traição, é que Jesus vai estabelecer a nova aliança. E aí eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu vou reler o texto, diz assim: e enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu, o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças, entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes revelou: isso é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Veja, dentro desse contexto de intimidade, aonde Jesus declara que ele vai ser traído, também é o contexto onde ele estabelece os critérios da nova aliança que iria ser ratificada através da sua morte e através da sua ressurreição. O que acontecia naquele momento da Páscoa é que o líder, né, da família, o chefe da família, ele usava da palavra explicando o cordeiro. Ele diz assim: esse é o cordeiro pascal que foi morto para que nós pudéssemos estar livre do anjo da morte, o seu sangue foi passado nos umbrais para ser redimido. Ele explicava, ok? Ali, a aliança que Deus tinha feito com eles naquele momento. Ele explicava o que era a Páscoa. Aí o que Jesus faz? Ao invés de Jesus explicar, trazer a explicação tradicional da Páscoa, que todo judeu fazia, Jesus toma um pão. Ele não fala do cordeiro, porque o cordeiro é ele e ele associa o seu corpo
a um pedaço de pão. Ele toma o pão e ele diz: este é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. O que eu quero chamar a sua atenção é que nesse momento, onde Jesus está nesse clima de intimidade, e aonde ele acaba de anunciar que um dos discípulos vai traí-lo, ele diz que a sua morte, o seu corpo partido, é em favor de todos eles. Você consegue entender? Inclui Judas. Inclui Judas. Jesus está morrendo também por Judas. A morte de Jesus foi para favorecer a humanidade. Mesmo aqueles que não creem nele, mesmo aqueles que iriam traí-lo. Eu não estou dizendo com isso que todos vão ser salvos, mas eu estou dizendo com isso que todos foram beneficiados, ou seja, qualquer um pode ter acesso a isso que nós chamamos de salvação. Eu acho isso impressionante. É outra coisa que nós precisamos aprender com Jesus. Às vezes, alguém nos trai, alguém nos fere, e aí nós achamos que essa pessoa não é merecedora do nosso sacrifício. Mas Jesus está sendo traído aqui por Judas. Em seguida, ele vai falar que Pedro vai negá-lo, que os seus discípulos vão abandoná-lo, e Jesus está dizendo que ele os vê como pessoas dignas de receberem o seu sacrifício. Eles são injustos, mas Jesus os vê como pessoas dignas de receberem a sua vida, de entregar a vida por eles. E aí Jesus toma o cálice e ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu estabeleço com vocês através do meu sangue. A partir desse momento, a antiga aliança, ou seja, a Páscoa, ok? A aliança estabelecida lá na Páscoa, de que um cordeiro pascal deveria ser morto para garantir a realidade da libertação, acabou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado e não haveria mais necessidade de qualquer outro sacrifício para a reconciliação do mundo com Deus, das pessoas com Deus. Aquilo que tinha que ser feito foi feito por Jesus. E aquilo que tinha que ser feito foi feito por Jesus, não para pessoas perfeitas, não para pessoas fiéis, não para pessoas que não iriam falhar, não para pessoas que não iriam negá-lo, não para pessoas que não iriam se acovardar, não para pessoas que não iriam fugir, mas aquilo foi feito por pessoas que, desculpa a expressão, mas por pessoas que iriam pisar na bola com Jesus. A nova aliança depende de quem Jesus é e depende do que Jesus fez. Não depende de quem você é, de quem eu sou, não depende do que você faz ou do que eu faça. Depende de quem Jesus é e do que ele escolheu fazer por nós. E Jesus escolheu verter o sangue dele para que uma nova aliança, uma nova conexão com Deus fosse viabilizada para todo e qualquer ser humano que, arrependido, voltasse para Jesus e acolhesse o sacrifício que ele realizou por nós. E Jesus faz um compromisso aqui, ele diz que, com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei desse vinho novo no reino de Deus. Então, Jesus, ele está aguardando para que aquilo que ele iniciou através do derramamento do seu sangue seja concluído através do seu retorno, que vai gerar a manifestação evidente da presença do reino de Deus para todo o universo, para toda a humanidade. E então ele vai celebrar
a vitória do seu sacrifício conosco. E aí o texto diz que eles cantam um hino e eles saem, e aí vem a última parte, que eu quero rapidamente descrever aqui para vocês. Então, Jesus já tinha falado que alguém iria traí-lo, e agora ele adverte de forma mais ampla o que iria acontecer com todos eles em relação a Jesus. O texto diz assim: então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus afirma que todos eles iriam traí-lo, todos eles iriam abandoná-lo, porque as escrituras do Antigo Testamento afirmaram isso. Ele está citando aqui um texto de Salmos: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele está citando um texto de Salmos, aplicando a vida dele, aquilo que iria acontecer. E aí depois ele afirma: contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus está advertindo-os, dizendo: olha, chegou o momento que vocês não vão permanecer do meu lado. As escrituras dizem isso. E aí eu quero que você preste atenção nisso. E aí o texto nos diz que Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Então pare para pensar nisso. Jesus, ele está falando que isso iria acontecer com todos eles. Além de ser Jesus quem está dizendo isso, ele cita um texto do Antigo Testamento para comprovar que tudo iria acontecer. E Pedro vira e diz: não, Senhor, o Senhor está errado. O Senhor está errado. O Senhor está mentindo. É isso que Pedro está fazendo. E aí Jesus vira-se para Pedro e dá uma palavra, faz uma profecia específica em relação a Pedro. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza, te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, Jesus tinha falado em relação a todos eles, o que inclui Pedro: todos vocês vão me abandonar. As escrituras dizem que isso vai acontecer. Pedro diz para Jesus que Jesus está errado, que as escrituras estão erradas, que Jesus está interpretando errado as escrituras. Jesus vira-se e dá uma profecia para Pedro. Ele diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E aí olha o que o texto nos diz: entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao seu lado, jamais te negarei. E aí, essa postura de Pedro, obviamente, constrangeu todos os demais. Porque todos eles estavam junto com Jesus, eles iam ficar deixando Pedro dizer que ele não ia negá-lo, não ia traí-lo, e os demais não ia abandoná-lo, e os demais iam concordar com isso? Não. Então, a postura de Pedro constrangeu todos os demais a agirem da mesma maneira que Pedro. E o texto diz: e da mesma maneira responderam todos os demais. Agora, o que está acontecendo aqui? Pedro está mentindo? Não, eu não acho que Pedro está mentindo. Eu acho que Pedro está enganado. Pedro está enganado. Eu acredito que Pedro realmente tinha o desejo de fazer aquilo que ele acabou de dizer para Jesus que ele iria fazer. Que se preciso fosse, ele iria morrer com Jesus. Que ele não iria abandonar Jesus, que ele não iria negá-lo. Eu acredito que esse era o anseio, era o desejo verdadeiro do coração de Pedro. Então qual é o problema aqui? O problema aqui é que Pedro tem esse desejo e tem essa postura baseado na confiança que ele tem nele mesmo. Ele não está aqui dependendo do Espírito Santo de Deus. Ele não está aqui dependendo de Jesus. Ele está falando que ele vai fazer algo baseado no seu esforço, na sua força, naquilo que ele acreditava que ele seria capaz de fazer. E aí eu quero fechar essa live da gente nessa noite com essa perspectiva. Jesus nos diz que sem ele nós não podemos fazer coisa nenhuma. Muitas e muitas vezes nós agimos como Pedro. Nós temos boa intenção.
Nós queremos realmente fazer aquilo para Deus que nós estamos dizendo que nós queremos fazer. Nós afirmamos com coração sincero que realmente nós queremos agradar a Deus, que nós não queremos desobedecê-lo e etc. Só que nós achamos que nós vamos conseguir fazer isso por causa da nossa capacidade, por causa do nosso esforço. Eu não vou pecar, eu vou ler mais a Bíblia, vou orar mais e eu não vou cometer mais esse pecado. Vai. Pode ser sincero o que você está dizendo, mas você vai falhar. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós não falharmos não é nós tentarmos sermos melhores, não é nós tentarmos nos esforçarmos mais para a gente conseguir agir da maneira correta. A única maneira de nós não falharmos é nós reconhecermos a nossa necessidade de Jesus. E para reconhecermos a nossa necessidade de Jesus, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos dizer: sem ti, Senhor, não posso fazer coisa alguma. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo, dizer: não sou eu mais quem vivo, é Cristo Jesus quem está vivendo em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, eu vivo através da fé naquele que me amou e se entregou por mim. Nenhum esforço humano pode fazer com que a gente realmente consiga ter uma vida de conformidade com aquilo que Deus deseja que a gente viva. A única maneira de nós fazermos isso chama-se dependência, entrega. Talvez, se Pedro tivesse dito aqui para Jesus: Senhor, ajuda-me então. Eu não quero traí-lo. Socorre-me. Não deixe que eu aja assim. Talvez ele não tivesse negado Jesus. Mas a questão aqui é que Pedro está autoconfiante. A autoconfiança não nos leva para lugar nenhum. A soberba não nos leva para lugar nenhum. Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. O que nos garante uma vida de abundante vitória no reino é a gente ouvir Jesus e a gente se submeter a Ele, a gente concordar com Ele, a gente dizer: Senhor, sim, eu preciso de Ti. Reina sobre a minha vida. Governa sobre a minha vida. Eu preciso de Ti. Ok? Isso é o que eu tinha para hoje, então. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Deixa eu ver se eu passo bem rapidinho aqui, para ver se mais alguém entrou depois que eu já estava falando. Se você entrou depois que eu estava falando, eu convido você a, logo que eu sair daqui, acessar a live e assistir toda, ok? Ah, ok, a Célia não é lá, a Célia é de João Pessoa, beleza, obrigado por informar, Simone, é que nós temos uma Célia lá também, legal. Ana, bem-vinda. Carol, bem-vinda também. Carol, Luciano, Giovanni, bem-vindo, com a Andréia. Sônia Casais, bem-vinda também. Oi, Camille. Fala, Bruno. Que bom que você conseguiu entrar hoje. Olá, Tatiana. Legal ter você por aqui. Domingas, bem-vinda também.
É isso aí, então isso é o que eu tinha para hoje para vocês, beleza? Daniel, Adão entrou agora, mas acabou a live. Daniel, assiste aí, tá salvo aqui logo que eu sair, ok? Beijo no coração de todos vocês. Amanhã, 6 horas da tarde aqui, com a live de perguntas e respostas baseadas